O Fluminense irá enfrentar o Flamengo hoje. É o nosso primeiro clássico de 2026. E esse primeiro clássico pode ser decisivo. Eu te explico mais por que será decisivo logo após a vinheta. Fala, meus amigos, fala, meu grande público, como vocês estão? Beleza? Tudo certo? Eu sou o João Pedro, sou jornalista por formação e tricolor de coração. Hoje tem Fluminense e Flamengo, ou Fla-Flu, do jeito que vocês falarem melhor. O Fluminense hoje é mandante do jogo e o jogo é decisivo para o Campeonato Carioca. Por que decisivo para o Campeonato Carioca? Fluminense vencendo o jogo de hoje praticamente decreta que o Flamengo irá ficar fora das decisões finais do Campeonato Carioca. Vamos conversar e entender mais sobre como está essa tabela do Fluminense. Antes disso, eu peço que você deixe seu like, se inscreve aí no canal. Esse aqui, cara, é o pré-jogo desse Fluminense e Flamengo. Cara, eu te garanto, o pré-jogo que você está assistindo aqui é o mais completo deste YouTube falando do Fluminense. Então, eu peço que você deixe seu like e se inscreve. Se eu não te convenci, fica até o final desse vídeo para você ver como que é completo esse pré-jogo aqui, que eu te intero sobre tudo deste clássico de logo mais. E no final eu prometo que se eu te convencer, eu quero que você deixe seu like aqui, beleza? Vamos ver a tabela do Campeonato Carioca, como está. Pessoal, tabela do Campeonato Carioca aí na tela para a gente se atualizar de como está essa rodada. Eu estou gravando esse vídeo aqui às 8h20 da noite, então ainda não começou ainda o jogo de Botafogo e Bangu, sabe? Mas esse jogo aqui praticamente só vai interferir em nós se o Bangu ganhar do Botafogo, que o Bangu ficará ali com 9 pontos e subirá mais ainda na tabela. Mas, cara, a melhor oportunidade para nós é vencermos esse jogo. Vencer esse jogo é crucial hoje, porque vencendo esse jogo de hoje, a gente fica com o Flamengo ainda com 4 pontos e com 5 jogos no Campeonato Carioca. Flamengo com 4 pontos, 5 jogos no Campeonato Carioca. Por quê? Se essa é a quarta rodada. Porque o Flamengo, ele antecipou uma rodada. Vocês não sabem, o Flamengo antecipou uma rodada no dia 11 de janeiro, e foi o jogo entre Flamengo e Portuguesa, antecipou essa rodada para que o time jogue contra a final ali na Supercopa do Brasil contra o Corinthians. E o Flamengo decidiu por antecipar uma rodada, e essa rodada foi um empate. Mas o Flamengo tem um empate, 2 derrotas e uma vitória apenas nesse Campeonato Carioca. Ele perdendo mais esse jogo contra o Fluminense praticamente dá adeus às fases eliminatórias do Campeonato Carioca e vai jogar o quadrangular contra os 2 piores times de cada grupo. Não é rebaixamento de cara, só joga o quadrangular contra os 2 piores times de cada grupo, e são praticamente 6 jogos ali de cada time, e um é rebaixado e o outro, os 3 times, continuam no Campeonato Carioca. Só passando aqui outros jogos: Boa Vista e Vasco. Ideal aqui que seja um empate ou a vitória do Boa Vista. Madureira e Portuguesa, uma vitória do Madureira. Nova Iguaçu e Volta Redonda. Nova Iguaçu ganhe no Volta Redonda para que o Volta Redonda não consiga avançar mais na tabela, a gente consiga passar a primeira colocação. Lembrando que quando terminar a tabela do Campeonato Carioca, o primeiro enfrenta o 4º colocado e o segundo enfrenta o 3º colocado. Ou seja, se acabasse hoje o Campeonato Carioca, acabasse a tabela desse jeito, seria Volta Redonda e Vasco e Fluminense e Bangu se enfrentando nas quartas de finais. E depois, semifinal, um jogo sorteado entre os 4 grupos que passaram das quartas de finais, que era um jogo único. E nas semifinais são ida e volta, e a final somente jogo único. Depois o último jogo aqui é contra Maricá e Sampaio Corrêa, um jogo que não interessa muita gente, qualquer placar não interfere em nada. Pessoal, este é o jogo número 458 entre Fluminense e Flamengo. Nós temos 143 vitórias para nós, 147 empates e 167 vitórias para o Flamengo.
Hoje é dia de diminuir mais ainda e conseguir a vitória 144 contra o Flamengo. Nosso último jogo foi aquele 2-1, o famoso Fla-Flu do Lúcio Acosta, que fez aquele golaço, Lúcio Acosta e Serna. Esse foi o nosso último jogo entre os dois times. Como de costume aqui, eu separo um jogo histórico, um jogo específico, que para a gente ter boas lembranças, boas memórias sobre o jogo que é do time que o Fluminense está enfrentando. Como hoje é o Flamengo, eu separei aqui o jogo do dia 15 de março de 2003. O jogo que foi da semifinal do Carioca, o jogo da volta. E o Fluminense fez uma goleada em cima do Flamengo, implementou um jogo que foi 4-0. Provavelmente vocês conhecem alguns nomes que jogaram esse jogo. Na escalação do Flamengo, aqui tem o Júlio César, que foi o goleiro da seleção brasileira, mas dando ênfase mais para o Fluminense, que fez os 4-0 em cima do Flamengo. Nós temos aqui o nosso time com o goleiro Kleber, quem não lembra do Kleber, Marcão jogando esse jogo, Alex Oliveira, que fez um gol nesse jogo, Ademilson fez 2 gols nesse jogo contra o Flamengo, e Fernando Diniz entrou nesse jogo. Por incrível que pareça, Fernando Diniz entrou nesse jogo dos 4-0 contra o Flamengo. E ainda teve o gol do atacante Fábio Bala. E o técnico desse time de 2003 na época era o Renato Gaúcho. Olha só, Renato Gaúcho treinou o Fernando Diniz. Quem sabia disso, né? Quem lembrava dessa situação? Vamos ver os gols desse jogo? Como eu falo com vocês, a gente lembra o jogo e a gente com certeza tem lances do jogo. Então, vamos acompanhar como foi esse jogão aqui, que a gente fez 4-0 no Flamengo. Primeiro gol aí, ó, batida de falta, o Júlio César espalmou, pegou o rebote ali e fez o primeiro gol do jogo. Jogo no Maracanã, né? Depois, Ademilson foi lá e fez o terceiro gol do Fluminense nesse jogo. A jogada ali, o Júlio César espalmou e Ademilson foi lá e completou e fez o terceiro gol do Fluminense no jogo. Depois ainda teve um pênalti ainda de Fábio Bala, que fez o gol e completou a goleada do Fluminense em cima do Flamengo. 2003, boas lembranças. Agora é o seguinte, você já se perguntou qual que é o maior artilheiro do clássico Fluminense e Flamengo na história? Você viu aí, são 457 jogos. Esse é o jogo 458. Já se perguntou qual que é o maior artilheiro da história entre Fluminense e Flamengo? Eu te falo aqui agora, não é nenhum jogador conhecido, tá? Ou vocês conhecem, eu não conhecia provavelmente, praticamente. Mas não é um jogador atual, é um jogador bem da antiga. E esse jogador chama Hércules. Não é o Hércules, nosso volante, né? Porque ele chegou no passado. Não tem como ele implementar vários gols em cima do Flamengo, porque ele ainda não fez gols em cima do Flamengo, né? Não fez gols em cima do Flamengo ano passado. Mas eu tenho aqui os dados aqui e o maior goleador. Vou dar os créditos aqui a esse site maravilhoso que chama o Estatísticas do Fluminense. Cara, esse site você encontra de tudo. Tudo que você tem curiosidade para encontrar sobre o Fluminense, os jogos históricos, o primeiro jogo do Fluminense, sabe? Todos os jogos do Fluminense na história, você encontra nesse site aqui, Estatísticas do Fluminense. Eu encontrei aqui o artilheiro por adversário. Eu coloquei o Flamengo aqui, óbvio, né, que é o time que nós vamos enfrentar. E o Hércules é o cara que mais fez gols no Fla-Flu. Hércules, jogador de 1942. Implementando aqui, ó, 15 gols na história contra o Fla-Flu. Total de gols, 165. Aí fala que todas as partidas assim que ele fez, né, no Fluminense. E ele implementou 15 gols contra o Flamengo. É o maior carrasco do Flamengo na história. E o segundo é o nosso famosíssimo Super Ezio, com 12 gols. E depois aqui vem Russo, de 1944, Romeu. E depois aqui vem a galera toda aí que vocês podem olhar aí, podem tirar a conclusão de vocês aí. Quem está se perguntando do Fred, o Fred tem na história 7 gols em cima do Flamengo. Beleza? Tinha mancando também aqui, menção honrosa, 7 gols também em cima do Flamengo na história. Show de bola, galera. Vamos aqui para as prováveis escalações desse jogo. Ó, Fluminense tem bastante mudança para esse jogo. Aquele jogo ali que tava Lúcio Acosta e Ganso, ele não vai existir mais nesse jogo. Vamos para as prováveis escalações? Provável escalação do Flamengo aí na tela, galera. Aí o Flamengo vem com essa provável escalação com André, que é o goleiro
eles contrataram agora nessa temporada. Andrew possivelmente faça sua estreia nesse jogo, já que o Rossi, a gente queria que fosse o Rossi, né? Depois da última patafada que ele fez no último jogo, a gente queria que fosse o Rossi o jogador que fosse o titular, mas provavelmente seja a estreia do goleiro Andrew. Lateral direita com Varela e a zaga do Flamengo sendo Léo Ortiz e Vitão. E lateral esquerda com Daniel Salles. Então, jovem da revelação, um dos jogadores sub-20 que sobraram depois do começo horrível do Flamengo no Campeonato Carioca. O meio de campo do Flamengo, Everton Araújo e Carrascal. Lembrando que o Arrascaeta está fora desse jogo. Ainda não tem condições de começar uma partida. Está fora ainda. O ataque do Flamengo vem com Luiz Araújo, o cara que cada Fla-Flu que passa, ele é um cara que mais passa vergonha em toda a história. Desde quando ele jogou contra o Fluminense, o que ele mais fez contra o Fluminense foi passar vergonha. E tomara que seja mais um novo capítulo na história desse cara para ele passar mais vergonha ainda contra nós, né? Samuel Lino é o ponto esquerda, né, do time e o centroavante é o Pedro, o traidor Pedro, né? E o técnico aqui é o Felipe Luiz. Vamos pro Fluminense rápido aqui, né? Vamos sair do Flamengo de logo. Vamos lá, galera. Provável escalação do Fluminense na tela aí. E, cara, vocês já estão vendo bastante mudanças. Mais no setor defensivo. Praticamente todo o setor, né? Defensivo, meio campo e ataque. Provável escalação do Fluminense. Lembrando que o Maxi Cubeiras ainda irá comandar o time na beira do gramado. Tá? O Zubeldia voltou ontem para o centro de treinamento. Ontem não, na sexta-feira. Tô gravando isso no sábado, né? Tô falando como ontem, perdão. Mas na sexta-feira o Zubeldia já voltou pro CT, já comandou o time, já treinou o time, tudo certo, mas ainda tá em observação. A gente entende a situação, provavelmente não, certeza que ele já estreie já pela primeira vez na beira do gramado com o time do Fluminense, já no jogo, no primeira rodada do Brasileirão, que é nessa quarta-feira agora, nessa primeira rodada do Brasileirão contra o Grêmio. Então o Maxi Cubeiras ainda está comandando o time do Fluminense, na beira do gramado. E essa provável escalação que é dele, junto com o Zubeldia, né, a avaliação do Zubeldia, vem com Fábio no gol. Guga será o lateral direito, Samuel Xavier está sendo preservado. Isso eu não tiro o acordo, não tiro a certeza do Zubeldia, do Maxi Cubeiras. São jogadores que estão voltando ainda, precisam de reabilitação física para voltar a seu 100% na temporada. E, voltando a seu 100% na temporada, não pode exigir força bruta, força máxima desses jogadores. Então o Guga vai começar o jogo. E aí, nossa zaga com Freitas e Gemes. Vamos ver como vai ser a zaga Freitas e Gemes. Ignacio teve uma oportunidade muito boa para se permanecer no time titular. Mas, mesmo com os erros do Freitas, o Freitas continua ainda, né, na zaga. E o Ignacio ficou de escanteio mais uma vez. Aquele bote horroroso que ele deu ali, que não pode errar aquele bote contra o jogador do Nova Iguaçu. O Gemes volta a ser o jogador ali para ser o titular desse time. Freitas e Guilherme Arana voltando também na mesma situação do René. René fez um jogo muito bom contra o Nova Iguaçu. Fez um jogo muito bom, mas não pode forçar muito, cara. Como a gente tem um reserva à altura agora para disputar a posição com o René, nítido agora que a gente pode colocar o Guilherme Arana e ficar suave ali com o Guilherme Arana. Nosso meio de campo, saiu o Ganso. Como a gente conversou até no apito final que eu fiz, que esse jogo aí com dois armadores, com Lúcio Acosta e Ganso, deixou o Martinelli muito preso, muito sozinho, sabe? Vai ter que fazer desarme e tudo, aí teve que exigir muito do Ganso, teve que exigir do Lúcio Acosta para voltar. Esses caras são jogadores que precisam ser mais armadores do jogo do que roubar a bola. Então, pensando nisso, o Nonato entrou no lugar do Ganso para ser o volante ali junto com o Martinelli, provavelmente ali o segundo volante. Por que o Hércules não tá, João Pedro? O Hércules ainda está em lesão. A lesão do Hércules está um pouquinho mais grave. O Hércules que saiu daquele jogo contra o Vasco sentindo dores, mas o ano virou e ele ainda está lesionado. Então o Hércules virou um ano lesionado, então tá no processo de transição, tá quase voltando, já tá aparecendo aí nos vídeos do Fluminense no Instagram e tudo.
junto com a equipe. Provavelmente já a gente consiga ver o Hércules jogando ou contra o Botafogo ou contra o Maricá, sabe? Ou até contra o Bahia na segunda rodada. Então, Nonato pega essa vaga titular e Lúcio Acosta. E o nosso ataque com o Canóbio, Serna e Everaldo. Everaldo. Cada vez que eu vejo esse nome Everaldo aqui nesse time titular, eu entro em desespero. Fez o primeiro gol, show de bola que você fez o primeiro gol contra o Nova Iguaçu. Era obrigação fazer gol contra o Nova Iguaçu. Mas perder aquele tanto de gol que perdeu contra o Nova Iguaçu não é obrigação. Enfim, Serna entra no lugar do Matheus Reis, que o moleque aproveitou a oportunidade, jogou bem e tudo, mas indiscutível quando o Serna entrou, resolveu o jogo ali no lugar. Então, essa é a provável escalação do Fluminense. A arbitragem, pessoal, será do senhor Alex Gomes Stefano. Alex Gomes Stefano, ele apitou a primeira rodada do Campeonato Carioca aí que a gente jogou. Foi contra o Madureira, aquele jogo 2-1. Nem com ele são 9 jogos já. Esse é o 10º jogo que o Alex Gomes Stefano irá apitar a nosso favor. São 9 jogos, 4 gols, 3 empates e somente 2 derrotas. Essas 2 derrotas é contra o Fluminense ano passado e a derrota contra o Bangu em 2022. Temos um retrospecto bom, é um hábito bom que está crescendo aí no ano. Eu gostei muito da arbitragem dele, né, contra o Madureira, um hábito bem silencioso, calmo ali, sabe apitar, apitou as faltas corretas, não tem muito o que reclamar desse hábito. Tomara que faça uma partida muito boa e não favoreça ninguém, porque a gente sabe quanto é a situação. O Flamengo quase ficando fora. A força da mídia é maior para não deixar o Flamengo fazer isso. Mas enfim, a gente sabe como que é a situação. Aí não vamos poupar nosso tempo para falar isso não, que seja uma arbitragem muito boa do Alex Gomes Stefano e a gente consiga sair com a vitória deste jogo do Fla-Flu. É aquilo que a gente fala, né, galera? Árbitro bom é um árbitro que não quer se aparecer. Se o Alex Gomes Stefano não aparecer, ele estará fazendo uma arbitragem perfeita. Por mais, galera, é isso. Deixa seu like, deixa aí o seu placar desse jogo. Eu te falei aí, você que assistiu até o final, que o meu pré-jogo é o mais completo de todos. Eu coloco, galera, a escalação com a foto de cada jogador, sabe? Foto de cada jogador para a gente entender o rosto desses jogadores que a gente vai enfrentar, saber se são rostos conhecidos ou não, sabe? Para a gente ver quais jogadores. Você não lembra? Vocês sabem quem que é Daniel Salles, o lateral esquerdo do Flamengo? Eu não sabia. E tudo, tá aí a foto para vocês aí. Deixa o like aí, dá uma moral, sabe? A gente busca aí todo jogo fazer essa provável escalação, colocando as fotos dos jogadores para a gente ter o panorama correto do time. Tá beleza, galera? Deixa o like, deixa o placar de vocês aí. E, cara, você que é novo, se inscreve no canal. Aqui você não vai ficar por fora de nada, porque aqui tem conteúdo quase todo dia do Fluminense, cada notícia, tudo. Aqui, cara, é Fluminense sempre. E ó, eu vou ali ressaltar aqui, essa camisa do Fluminense aqui, a última que o Fluminense fez com parceria com a Umbro, né, para 2025. Eu acho que essa camisa aqui é das mais bonitas do Fluminense que a Umbro fez, sabe? De todos os 5 anos que o Fluminense teve com a Umbro, eu acho que essa aqui é a mais bonita de todas que a Umbro fez. Camisa clássica, camisa com a identidade do Fluminense. A Puma chegou e fez uma camisa melhor ainda, com as cores muito mais luzentes ali, parecendo estilo europeu, sabe? E breve vou comprar essa camisa da Puma, com certeza. E, enfim, deixa seu like aí. Fala aí qual o placar desse jogo. Pra mim mesmo, 3-0 Fluminense nesse jogo aí, tranquilo, beleza? Valeu, galera, tamo junto.